O telescópio espacial. James Webb partiu em uma jornada para as partes mais profundas do nosso sistema solar. Isso nunca tinha sido feito antes. Ele foi a lugares em Plutão onde nenhuma outra espaçonave havia ido antes, o que foi um grande feito. A imagem que o telescópio enviou de volta era incrível. Ele mostrou Plutão de maneiras que ninguém jamais tinha visto antes. Ele mostrou as montanhas mais altas que fariam você pensar, além de lindas encostas e antigos crateras. E então havia o famoso coração gelado e frio de Plutão, que os cientistas ainda não entendem. Por que a NASA quer olhar para Plutão novamente com o telescópio espacial, James Webb? E como este estudo atual de Plutão torna possível futuras viagens às partes mais distantes do nosso sistema solar? Cada nova ideia e peça da tecnologia moderna adiciona uma nova parte à história das nossas aventuras na exploração espacial. Quando olhamos para trás, é claro que nossos projetos espaciais avançaram muito desde que Neil Armstrong pisou na Lua. Ainda assim, a imensidão do mundo e o fato de que ainda não conseguimos explicar completamente todos os seus mistérios continuam a nos mostrar o quanto ainda precisamos aprender. É aqui que os novos projetos e ferramentas da NASA se tornam úteis. O telescópio espacial. James Webb foi enviado ao espaço para observar o início do universo e descobrir mais sobre planetas distantes. O mais importante é que esse equipamento é uma grande melhoria em relação ao que a NASA já fez. É uma jornada épica para tentar desvendar os mistérios do passado no universo. Ainda estamos interessados no Big Bang e em como nosso sistema solar se formou. Mas o que mais nos interessa é encontrar uma resposta clara para a pergunta se existe ou não vida em planetas além da Terra. O que aprendemos sobre o sistema solar poderia se transformar em um novo campo de estudo. As novas informações que obteremos do telescópio James Webb nos farão repensar o que achamos que sabemos sobre o universo. Essas perguntas nos fazem pensar sobre o que sabemos agora, especialmente sobre o que sabemos sobre Plutão e por que o chamamos de um pequeno planeta. Agora sabemos muito mais sobre Plutão graças à missão New Horizons e as coisas incríveis que ela descobriu. O investimento de $1 bilhão mudou a forma como a NASA trabalha e nos ajudou a aprender mais sobre o mundo gelado. Antes da missão New Horizons, não sabíamos muito sobre a superfície de Plutão. O telescópio espacial Hubble tirou a foto mais clara da superfície de Plutão em 2002. Ele mostrou uma mistura estranha de cores, incluindo laranja, branco e preto, além de um ponto brilhante que os cientistas acharam interessante. A pesquisa sobre Plutão era como tentar resolver um quebra-cabeça com apenas algumas peças embaralhadas, porque o telescópio espacial Hubble só conseguia mostrar alguns detalhes. Depois disso, o telescópio espacial James Webb apareceu. Ele entrou em órbita ao redor de Plutão e tirou algumas fotos lindas que ajudaram os cientistas a aprender muito mais sobre esse mundo. Foi como ganhar um passe de bastidores para um show de mágica e finalmente poder ver todas as coisas legais que estavam escondidas de nós. Os cientistas ficaram maravilhados com essas imagens. Mas também chamaram a atenção de pessoas em todo o mundo. Isso despertou o interesse e a paixão de muitas pessoas pelos lugares desconhecidos além do nosso sistema solar. O objetivo principal da missão New Horizons foi alcançado em julho de 2015. A nave espacial passou por Plutão e suas muitas luas e enviou de volta à Terra as primeiras fotos detalhadas desse objeto no espaço. Hoje se revelou um grande passo à frente na busca por vida no espaço. Os astrônomos aprenderam coisas novas sobre Plutão e suas luas que não sabiam antes. O sucesso da missão New Horizons deu à NASA mais maneiras de estudar o imenso cinturão de Kuiper. Eles fizeram isso porque sabiam que precisavam aprender mais sobre corpos celestes distantes imediatamente. O objetivo da NASA era encontrar planetas entre a órbita de Netuno e cerca de 50 unidades astronômicas, UA. O Sol. A passagem mais próxima por Plutão e Caronte, a maior lua de Plutão, foi sem dúvida a parte mais interessante da jornada. A New Horizons também tirou fotos claras das 4 outras luas de Plutão, que são chamadas de Nix, Hydra, Caronte e Estige. Levou 15 meses para reunir todos os dados, mas até 25 de outubro de 2016, o objetivo havia sido alcançado. Foi um sucesso para a nave espacial reunir 6,25 GB dados úteis. Mas por que essa enorme quantidade de dados é importante para o estudo da NASA sobre o planeta anão? Os resultados da missão New Horizons foram tão diferentes do que os especialistas tinham visto antes que eles tiveram que criar novos modelos de dados de alta tecnologia para entender o que eles significavam. Com o tempo, ficou claro que a superfície e a atmosfera de Plutão mudaram dramaticamente, o que era diferente do que se pensava inicialmente.
Mesmo depois de ser reclassificado como um planeta anão, Plutão mostrou que era um ser vivo. Mudou tão rapidamente que a NASA teve que reavaliar e mudar o que pensava saber sobre esse interessante objeto espacial. As imagens em alta definição que a NASA tira de Plutão mostram muitas coisas interessantes sobre esse planeta anão tão distante. Plutão tem uma área em forma de coração chamada de região tombal, ou coração de Plutão. Esse evento geológico, que os cientistas chamam de Planitia Sputnik, é uma força importante na formação de muitas características da superfície de Plutão. Para minha surpresa, essa área em forma de coração não é quente e pulsante. Em vez disso, é fria, gelada e quase congelada. De fato, é uma enorme área de gelo de nitrogênio que cobre mais de 1 milhão de milhas quadradas. O fato de que esse enorme iceberg de nitrogênio está no centro de Plutão é muito importante. Isso causa algo chamado de verdadeira deriva polar, que move o eixo de rotação do planeta. Os cientistas não sabiam que a bacia em forma de coração de Plutão está bem ao lado de sua maior lua, Caronte, até a missão da NASA. Essa mudança na orientação de Plutão tem efeitos interessantes, especialmente na ligação entre Plutão e Caronte. Em termos simples, o fato de que a bacia em forma de coração de Plutão se alinha com o eixo de maré entre Plutão e Caronte indica que o coração tem um efeito na orientação do planeta. Isso significa que Plutão se inclinou um pouco em seu eixo por causa da força da gravidade entre Plutão e Caronte. E a localização da Planitia Sputnik? Essa nova informação nos ajuda a entender por que Plutão é um lugar tão interessante e em constante mudança. Embora as pessoas não possam viver em Plutão, sua superfície gelada e o enorme gelo de nitrogênio em seu centro lhe conferem algumas características únicas. Isso inclui o fato de que ele tende a se inclinar porque sua massa não está equilibrada. Como Plutão é tão grande e tem muitas luas, suas forças gravitacionais podem causar algo chamado deslocamento polar verdadeiro. Isso acontece quando um planeta alinha seu eixo de rotação com uma órbita melhor. Dito isso, a espessa camada de gelo por si só não é suficiente para causar uma mudança tão grande de direção. Embora o enorme glaciar de gelo de Plutão aumente sua massa, não é a única coisa que faz com que o pequeno planeta se incline ou experimente marés fortes. Os cientistas conseguiram aprender mais sobre Plutão graças aos recentes avanços na tecnologia. Eles fizeram uma descoberta incrível. Plutão tem um mar escondido sob sua superfície gelada que não sabíamos que existia. Esta é uma descoberta revolucionária porque vai contra tudo o que os cientistas achavam que sabiam sobre a estrutura e a história do planeta. A descoberta de que Plutão tem um oceano muda a forma como pensamos sobre essa lua distante, colocando-a no mesmo grupo de luas aquáticas como Titã, Encélado e Europa ao redor do Sol. Embora não haja provas de que a vida possa existir no oceano de Plutão neste momento, o fato de que isso pode acontecer nos faz questionar se a vida poderia existir nos oceanos de outros planetas. Essa descoberta torna mais importante estudar e encontrar mundos aquáticos em nosso sistema solar, e nos faz pensar sobre a vida além da Terra. A NASA também afirma que a vida extraterrestre ainda é uma possibilidade, mesmo que não haja nenhuma prova concreta. Outra coisa importante que a missão Cassini da NASA descobriu foi um oceano cheio de fósforo abaixo da superfície fria de Encélado, uma lua de Saturno que orbita ao seu redor. Como o fósforo é necessário para a produção de DNA e RNA, que são partes da base molecular da vida, essa descoberta gerou discussões intermináveis sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Embora Encélado ainda seja um possível alvo astrobiológico para estudos espaciais, descobrir se Plutão é habitável é muito mais complicado. Quando se trata de Plutão, as coisas são diferentes, porque o equipamento de imagem é avançado o suficiente para tirar fotos claras de sua superfície, mas não é avançado o suficiente para testar se ele poderia suportar vida. Como ainda não sabemos a composição química exata da água subterrânea de Plutão, não podemos aprender mais e afirmar com certeza se Plutão é um bom lugar para a vida. A NASA ainda está gastando dinheiro para aprender mais sobre planetas gelados como Plutão. Mas, neste momento, não há como descobrir quanto nitrogênio há nos mares de Plutão. Mas isso não significa que entender Plutão seja menos importante. O planeta pode nos ajudar a aprender sobre muitas áreas da ciência planetária, desde suas características geológicas até como se formou e como mudou ao longo do tempo. Cada nova descoberta nos ajuda a aprender mais sobre o sistema solar e nos torna mais interessados na ideia de vida além da Terra. Quando olhamos mais de perto para as fotos de alta resolução de Plutão, encontramos muitas características ocultas, algumas das quais podem te surpreender.
Uma dessas descobertas é um lago que tem cerca de 32 quilômetros de largura e está escondido em uma cadeia de montanhas a oeste do famoso coração de Plutão. Esse líquido estranho parece ter congelado agora, mas há indícios por toda a superfície do planeta anão de que ele pode ter sido uma lagoa que fluiu e estava cheia de um material desconhecido. É ainda mais incrível que Plutão tenha um lago porque lá é tão frio, com temperaturas tão baixas quanto menos 230 graus Celsius, 382 graus Fahrenheit. Não está claro do que o líquido era feito, com certeza, mas os especialistas acham que pode ter sido nitrogênio líquido. As pessoas acham que o nitrogênio líquido pode ter esculpido leitos de rios e ravinas complexas bilhões de anos atrás, criando a bela paisagem da imagem. É porque as temperaturas e pressões da superfície de Plutão mudam o tempo todo que o nitrogênio líquido pode se acumular e fluir em um mundo tão distante do Sol. O pequeno planeta se aproxima do Sol, o que aquece ligeiramente sua superfície e transforma nitrogênio de sólido para gás. Em algumas situações, essa mudança também poderia fazer com que o nitrogênio líquido se formasse, o que explicaria essas propriedades estranhas. À medida que os cientistas investigam mais a fundo a atmosfera nebulosa de Plutão, eles encontram mais um mistério. Isso fica claro nas imagens que eles enviaram de volta. A atmosfera da Terra é muito diferente da de Plutão, mas os diferentes tipos de gases que cercam o pequeno planeta distante a tornam mais interessante e complicada. Os cientistas podem aprender muito sobre as atmosferas planetárias e como outras coisas celestiais em nosso sistema solar se movem e interagem umas com as outras através disso. A atmosfera de Plutão é cerca de 880 mil vezes mais leve do que a atmosfera da Terra. Acredita-se que se forme quando a luz do Sol derrete o gelo da superfície, fazendo com que o metano e outras moléculas reagem. Essa reação cria uma mistura complicada de moléculas que se parece com fumaça. Essas partículas de névoa espalham a luz azul enquanto caem pela atmosfera. Eles se acumulam em camadas que são muito complicadas e atingem alturas de mais de 200 quilômetros. Plutão se afasta do Sol a cada 248 anos, o que mantém sua atmosfera congelada. Isso faz com que um tipo de neve caia na superfície do planeta e grude lá. No entanto, ainda não sabemos do que esses pedaços de neve são feitos. Os cientistas ainda não têm certeza se a neve cai ou se parece com grãos ou flocos. Também é possível que essa queda de neve apareça como ventos semelhantes a uma nevasca ou neve macia se movendo na névoa densa e fria. Neste ponto, os cientistas observaram o que parece ser uma camada de neve de nitrogênio que caiu do céu e pousou na superfície em lugares como Tamba Régio. Os cientistas esperam que isso os ajude a descobrir que tipo de neve cai em Plutão, enquanto continuam suas pesquisas. As montanhas cobertas de neve na metade sul de Plutão são uma das suas características mais impressionantes. Quando vistas da Estação Espacial Internacional, elas se parecem muito com os Alpes na Terra. Mas essas montanhas são muito diferentes quando você olha mais de perto. Água congelada que é tão dura quanto rocha as compõe, e um tipo de neve de metano congelado as cobre. Alguns desses enormes picos podem ter até 2,2 milhas, 5 quilômetros, cima da Terra próxima, que é muito parecida com as montanhas rochosas na América do Norte. Embora não seja uma surpresa ver montanhas em Plutão, os cientistas ainda não sabem como elas se formaram. Onde as montanhas são encontradas na Terra se deve principalmente a movimentos de placas tectônicas ou atividade vulcânica. Por outro lado, não há sinal de atividade sísmica ou vulcânica nas montanhas de Plutão. Por causa disso, os especialistas acham que as montanhas se formaram por um processo conhecido como erosão por sublimação. Quando substâncias congeladas na superfície de Plutão, como nitrogênio ou metano, são expostas à luz do Sol, elas derretem e se transformam diretamente em gás. Essa erosão desgasta a Terra ao redor, deixando para trás picos altos e pontudos. Surpreendentemente, a superfície de Plutão parece crescer de volta em alguns lugares. Há evidências de que um material frio e lamacento que se parece com lava fluiu sobre a Terra em diferentes momentos. Esse estranho evento é conhecido como criovulcanismo, e acontece quando gases gelados como água, metano e amônia surgem em vez de lava. Algumas outras luas geladas, como Encélado e Europa, também têm o mesmo tipo de ação criovulcânica. Acredita-se que Plutão tenha atividade criovulcânica porque algumas de suas áreas montanhosas têm depressões ou buracos em suas superfícies.
Wright Mons, uma montanha no hemisfério sul de Plutão que se eleva a 2,5 milhas, 4 quilômetros acima de seu entorno e tem uma ampla cavidade no topo, é um ótimo exemplo. Essa característica, que pode ser vista de perto, é considerada um vulcão de gelo, que pode ser o maior do tipo no sistema solar externo. Ao longo da borda oeste da região em forma de coração de Plutão, os cientistas encontraram grandes campos de dunas que se parecem muito com desertos na Terra. Esta é outra descoberta interessante na superfície de Plutão. Para aprender mais sobre lugares em outros planetas onde as pessoas ainda não deixaram suas marcas, essas praias são outro mistério que precisa ser resolvido. A superfície de Plutão tem características como dunas que são semelhantes às da Terra. O vento move partículas e as deposita em certos lugares, que é como as dunas são formadas na Terra. No entanto, as dunas em Plutão são diferentes de algumas maneiras. Elas podem ter se formado tanto pelo vento quanto pelo derretimento do gelo de nitrogênio, o que teria levantado grãos de gelo de metano do tamanho da areia para o ar e os levado embora depois. As dunas em Plutão também são muito maiores do que as da Terra. Algumas delas são tão altas quanto montanhas e se estendem por milhas. Isso provavelmente acontece porque Plutão tem menos gravidade, o que facilita o movimento das partículas e a formação dessas características incríveis. Outra coisa interessante sobre a paisagem de Plutão é que ela tem estruturas que se parecem com icebergs por toda a sua área em forma de coração. Parece que essas formas são pedaços de gelo que se desprenderam de massas maiores. Cada pedaço tem entre 1 e várias milhas de largura e flutua sobre o solo congelado abaixo. Como o gelo de água não é tão espesso quanto o gelo de nitrogênio, cientistas acreditam que esses icebergs são feitos de água congelada. Quando eles se desprendem e são empurrados para o coração de Plutão, provavelmente por fluxos glaciares, eles são afetados pelo movimento do gelo de nitrogênio abaixo. É isso que dá a essa área sua forma estranha. O coração de Plutão é coberto por estruturas semelhantes às células que nos mostram sobre os processos naturais do planeta. Essas formas, que se parecem com o processo de convecção, acontecem quando um fluido é aquecido de maneira desigual, como pelo Sol ou por uma chaleira no fogo alto. Os cientistas acham que esse processo de convecção mostra como a superfície de Plutão está sempre mudando e se movendo, ajudando-nos a entender como as muitas forças que moldam este mundo distante trabalham juntas. Plutão tem convecção, o que significa que algo abaixo de sua área em forma de coração é mais quente do que a superfície. Os planos de nitrogênio congelado se movem lentamente ao longo dos anos por causa disso. Os cientistas observam de perto as imagens e veem que os icebergs tendem a se agrupar em torno dessas células de convecção. É provável que as forças abaixo estejam empurrando os icebergs para as bordas. Os cientistas ainda estão investigando essas formas e outras características que são únicas em Plutão, na esperança de que em breve tenham respostas claras para as muitas perguntas que têm sobre isso. Parece que encontramos algo novo sobre Plutão toda vez que olhamos para ele. E Plutão é apenas um dos muitos pequenos planetas possíveis no cinturão de Kuiper. É realmente incrível pensar nas coisas impressionantes que podem estar em Haumea, Makemake ou Eris, que ainda não tivemos a chance de descobrir. Eles parecem lindos, congelados, e espero que um dia possamos descobrir quais segredos eles guardam. Estamos à beira de uma nova era na pesquisa espacial, agora que o telescópio espacial James Webb foi lançado. O nome Planeta Anão para Plutão está rapidamente se tornando coisa do passado, à medida que a NASA libera imagens de alta resolução de características geológicas complexas que foram recentemente encontradas em sua superfície. Essas belas imagens são um grande avanço e nos dão uma visão de quão dinâmico é esse mundo distante. É louco pensar que alguns gigabytes de dados podem abrir um mundo de opções infinitas para nós. New Horizons e o telescópio espacial James Webb trouxeram muitos dados que nos ajudam a entender melhor as maravilhas do nosso universo. A cada nova descoberta, chegamos um pouco mais perto de entender quão complicados são planetas como Plutão e de descobrir quais segredos eles escondem. Na verdade, a ideia do que nos espera em nosso estudo do universo é ao mesmo tempo empolgante e incrível. À medida que continuamos a expandir os limites do que sabemos, a viagem para as partes mais profundas do espaço deve ser tanto interessante quanto educativa. Fico feliz você assistido outro episódio. Clique no vídeo na sua tela para ver mais vídeos impressionantes como este, enquanto você ainda está aqui.